Durante séculos, você ouviu sobre a coragem dos 300 espartanos, guerreiros que enfrentaram um exército inteiro com nada além de lanças, escudos e uma determinação implacável. Mas o que ninguém te contou até agora é a verdade sombria por trás dessa lendária batalha. Segredos ocultos, decisões brutais e sacrifícios silenciosos que moldaram o destino de toda uma civilização. Prepare-se, porque hoje você não vai ouvir apenas uma história sobre heróis. Vai descobrir o que realmente significa lutar e morrer por algo maior que a própria vida. Mas antes de mergulharmos nessa história épica e revelarmos os segredos escondidos há mais de 2000 anos, inscreva-se agora mesmo aqui no canal A Forja do Homem. Ative o sino de notificações para nunca mais perder conteúdos como este, que vão despertar o guerreiro que existe dentro de você. Está pronto? Então pegue sua espada, levante seu escudo, porque a batalha pela verdade começa agora. A história dos 300 espartanos foi contada como um conto de heroísmo absoluto. Mas por trás das lanças e dos escudos há uma verdade sombria que poucos conhecem. Uma verdade marcada por traições silenciosas, decisões políticas frias e um código de honra que exigia não apenas coragem, mas completa anulação do eu. Leônidas não levou 300 guerreiros para morrer por bravura cega. Ele levou homens que sabiam que não voltariam, homens que carregavam em si um juramento inquebrantável, onde a morte não era uma possibilidade, mas uma obrigação. Enquanto o mundo aplaude a glória da batalha, quase ninguém fala do que realmente aconteceu antes do primeiro persa pisar nas Termópilas. Não foi apenas uma escolha de resistência, foi uma jogada estratégica, desesperada, calculada como uma última tentativa de acender a chama da revolta entre os gregos. E para isso era preciso oferecer algo mais poderoso que discursos, o próprio sangue dos melhores entre eles. Leônidas sabia que a missão era suicida, mas o que poucos entendem é que essa escolha não foi um ato isolado de bravura, foi uma jogada política cirúrgica. Enquanto Esparta era paralisada pelos jogos Carneia e por leis religiosas que impediam a guerra naquele período, Leônidas tomou a decisão de marchar com sua guarda pessoal, os 300 hoplitas. Não eram apenas guerreiros escolhidos por sua habilidade, eles eram pais. Sim, todos os 300 tinham filhos. Isso não foi coincidência, era uma exigência. Um guerreiro sem filhos podia morrer e levar seu nome à extinção. Mas um pai que cai em combate deixa uma linhagem, uma semente de honra. Leônidas escolheu homens que, mesmo na morte, continuariam vivos através de seus descendentes, e isso tornava o sacrifício menos fim e mais legado. Não era só uma luta contra o Império Persa. Era uma mensagem para toda a Grécia. Se não se unirem agora, todos nós desapareceremos, um por um. O rei espartano compreendia perfeitamente o peso da sua escolha, porque essa batalha não começaria com o confronto físico nas Termópilas, mas muito antes disso, no coração e na mente dos gregos. Era necessário transformar uma inevitável derrota militar numa vitória moral decisiva, capaz de incendiar a alma de todos que testemunhassem ou ouvissem falar daquele sacrifício. Cada guerreiro marchou sabendo que nunca mais voltaria para casa, que não veria seus filhos crescerem, mas também compreendendo profundamente que seu exemplo iria garantir o futuro de toda uma geração. Leônidas apostou alto, lançando na história uma marca eterna, uma prova inquestionável de que, diante de uma ameaça poderosa demais, somente um ato extremo, carregado de coragem absoluta, poderia unir povos até então divididos por rivalidades e disputas menores. Naquele momento, o rei não lutava apenas contra os persas, mas contra a hesitação, o medo e o egoísmo humano. E para vencer essa batalha, precisava entregar à Grécia a única arma capaz de superar todos esses obstáculos: o próprio sangue dos seus melhores homens. Mas havia um inimigo mais perigoso do que as centenas de milhares de soldados persas:
o medo interno e a desunião grega. Antes de Termópilas, as cidades-estado viviam em conflito constante umas contra as outras, divididas por rivalidades antigas, disputas comerciais e divergências políticas. Atenas desprezava Esparta, considerando-a violenta, primitiva e rígida demais. Tebas, em sua indecisão, pesava vantagens e desvantagens, dividida entre a promessa de poder oferecida pelos persas e a incerta fidelidade às tradições gregas. Corinto, cidade rica e poderosa, preferia esperar, mantendo-se neutra e protegendo seus interesses comerciais acima de tudo, indiferente à ameaça persa que avançava. Leônidas compreendia essa realidade brutal. Seus homens também tinham plena consciência disso. Ainda assim, avançaram destemidos porque compartilhavam uma compreensão profunda e rara. A glória não está em sobreviver, mas em viver por algo tão significativo que faz até mesmo a morte valer a pena. Eles não almejavam uma vitória convencional no campo de batalha. Desejavam causar impacto histórico, deixar um legado eterno. A prova mais contundente desse destino trágico é que nem mesmo após a morte honrada de Leônidas, seu corpo recebeu respeito. Xerxes mandou decapitá-lo, exibindo sua cabeça como um símbolo humilhante, tentando transmitir uma mensagem clara ao mundo. Mesmo os mais nobres caem. Contudo, o rei persa não percebeu que, ao tentar destruir o símbolo máximo dos gregos, acabou imortalizando Leônidas para sempre como um mártir, cujo sacrifício seria capaz de incendiar os corações de toda a Grécia. Foi exatamente esse ato brutal de Xerxes que selou o contrário do que ele desejava. A cabeça de Leônidas não causou medo, causou fúria. Sua morte não foi um fim silencioso, foi um grito de guerra que ecoou por toda a Grécia. E aqui está outro detalhe que quase ninguém menciona. Os 300 não estavam sozinhos. No início da batalha, mais de 7.000 gregos de outras cidades estavam ali. Mas conforme os dias passavam e os persas esmagavam suas linhas com ondas intermináveis, os aliados começaram a recuar. Foi nesse momento que Leônidas liberou todos, exceto os 300 espartanos, 700 téspios e 400 tebanos, sendo que os últimos, segundo relatos, foram forçados a ficar. O que isso nos revela? Que coragem real não está nos números, mas na decisão. Os téspios sabiam que não eram imortais. Não tinham o treinamento espartano, mas mesmo assim escolheram morrer ao lado de Leônidas. Escolheram ficar quando todos os outros fugiram. E isso, meu irmão, é o que separa os que vivem da boca para fora e os que vivem pela espada. A verdade sombria por trás dos 300 é que a vitória deles não foi no campo de batalha, foi na memória. Eles sabiam que seriam esmagados, traídos por um camponês chamado Efialtes, que revelou aos persas a passagem secreta pelas montanhas. Sabiam que seriam cercados, que não haveria glória instantânea, nem aplausos, nem canções naquele momento. Mas mesmo assim, lutaram. Lutaram até o último suspiro, até a última gota de sangue, até que o nome Esparta não fosse mais apenas uma cidade, mas um símbolo de honra, inquebrantável. E hoje, mais de 2 milênios depois, ainda falamos sobre eles. Isso é imortalidade. Não aquela fantasiosa dos filmes, mas a verdadeira. Ser lembrado porque viveu com propósito. Hoje, não enfrentamos exércitos persas armados até os dentes, mas travamos batalhas todos os dias, invisíveis, silenciosas e muitas vezes solitárias. Batalhas contra a covardia, contra a procrastinação, contra a fuga fácil, contra a voz dentro da nossa cabeça que diz: você não é capaz. E é aqui que o exemplo dos 300 ganha vida de novo. Eles não ficaram porque era fácil. Eles não lutaram porque tinham chance de vencer. Eles fizeram o que tinha que ser feito porque era o certo. Quantas vezes você se acovardou diante da vida por medo de perder? Quantas vezes você desistiu antes de tentar, se escondeu atrás de desculpas, culpou o sistema, os outros, o destino?
A verdade é que você tem duas escolhas: viver como mais um que assiste a história acontecer, ou ser aquele que escolhe resistir, mesmo que tudo diga o contrário. Assim como Leônidas, você também pode ser um símbolo, um exemplo. Um guerreiro moderno que luta por honra, por verdade, por transformação. A batalha é sua, e a hora de se levantar é agora. Se essa história tocou algo dentro de você, então não deixe esse sentimento morrer. Compartilhe esse vídeo com outro homem que precisa se lembrar de quem ele é. Escreva nos comentários: eu luto mesmo sabendo que posso cair. Essa será nossa marca, nosso juramento silencioso, nosso código de honra. Aqui na Forja do Homem não contamos histórias apenas para entreter, mas para acordar o guerreiro que existe aí dentro. E se você quer continuar essa jornada, se fortalecer com as maiores lições dos guerreiros da história, já se inscreve no canal e ativa o sino, porque toda semana nós te entregamos armas, conhecimento, disciplina, inspiração. Você não está sozinho nessa guerra. E lembre-se, quando o mundo quiser te dobrar, fique firme, mesmo que reste apenas você e sua espada. Porque às vezes é justamente aí que a história começa. Força e honra, guerreiro. A batalha